Olá a todos, mais uma vez um excelente dia aqui para essa nossa série de lives sobre a cura dos instintos do Enneagrama. Nós já falamos sobre a cura do instinto de autopreservação, o instinto de manutenção da vida, já falamos sobre a cura do instinto sexual, o instinto de geração da vida. E hoje a gente vai mergulhar e fechar esse triângulo, fechar essa trindade, fechar essa tríade com a cura do instinto social, nosso instinto de círculo, de comunidade, de união e de pertencimento. Eu sou Nicolai Cursino, do Instituto Nicolai Cursino, e a gente dá assim, com muita alegria as honras à abertura dessas lives que tratam de temas que são simplesmente fundamentais na nossa existência como indivíduos, como comunidades, porque falam de forças naturais, né? Forças absolutamente importantes que regem a nossa existência, que regem comportamentos, que regem até mesmo crenças, que colocam, né, o foco da nossa energia e que muitas vezes, se a gente não tem consciência de como os instintos correm em nós, e a maioria de nós na humanidade não tem consciência, nós somos dominados por esses instintos, porque eles são forças de sobrevivência, eles operam na presença do medo, e medo instintivo, medo visceral, e que de alguma forma existe um trabalho para nós de como reconhecer essas energias, aceitá-las, sintonizá-las com o nosso corpo físico, ajustar o nosso corpo físico, fazer as curas necessárias nas suas distorções para que o nosso corpo físico possa ser, de certa forma, um instrumento dessa bênção que é essa energia, no caso de hoje, do trabalho do instinto social. Só vou pedir uma ajudinha para vocês, se alguém, uma pessoa que estiver por aí, só me dá um alô, se está me ouvindo bem, se está tudo bem, para que eu possa efetivamente aqui mergulhar neste trabalho de cura do instinto social. Lembrando a todos vocês que essas duas lives, a cura do autopreservação e a cura do sexual, que aconteceram aqui no Instagram. Obrigado, Lu. Elas estão aqui no meu Instagram, Nicolai Cursino, e também no Instituto Nicolai Cursino, no YouTube do Instituto Nicolai Cursino. São mais de 500 vídeos sobre Enneagrama. Você encontra uma playlist chamada Instintos do Enneagrama. E lá você vai encontrar tanto essas lives sobre a cura específica, como você vai encontrar também masterclass enormes, coisas detalhadas sobre atuações dos instintos, o que são, como funcionam, como eles se conectam com os 9 raios do Enneagrama, formando muito mais do que a gente chamaria de subtipos, mas variantes instintivas de diversas naturezas, e toda a importância, a força que existe aqui no instinto social do Enneagrama. Muito bem. Convido então a cada um de nós a fazer algumas respirações profundas, aonde você está, trazer a sua atenção. O instinto social é aquele que opera principalmente na região do plexo solar, ele está conectado às questões de pertencimento, de poder pessoal, de voz, de autoridade. Ele tem uma conexão profunda com o chakra laríngeo, com a minha voz, com como eu me coloco na sociedade, no mundo, se eu tenho ou não tenho voz, e ele é um instinto muito próximo ao cardíaco, né? Ele de certa forma é um instinto, o senso de comunidade, de pertencer, de cuidar do outro, de cuidar de um filho, de cuidar de uma maternidade, de uma paternidade, de sustentar a sobrevivência, não a minha sobrevivência, mas a sobrevivência da minha família, a sobrevivência do meu povo, a sobrevivência da minha tribo, o bem-estar da minha comunidade. Então, é que quando cada um traz essa atenção, que você possa sentir mesmo, estar aqui agora e se conectar com a força daquilo que te une a algo maior do que você, daquilo que te une à sua família, esse sistema vivo do qual o seu sangue é parte do sangue, do qual o seu espírito é parte do seu espírito. Conecta com isso agora, conecta com o teu senso de que você pertence a uma família, você pertence a famílias que vieram antes dessa família. Conecta ao teu senso de que você pertence a um país, a uma raça, e existe um orgulho, um sangue, uma história imensa por detrás disso. Conecta que você pertence a um ecossistema, você pertence a uma natureza, a uma
terra, existe um chão sobre os seus pés, ao qual você comunga com as árvores, com os bichos, com a floresta, com a mata, sendo uma única coisa. Em última instância, o senso de que você sente nos braços, nas pernas, na respiração, de que você pertence a este planeta, de que você é parte de uma irmandade chamada humanidade, com tantas e tantas distorções e tantas dores que envolvem isso. E sentindo tudo isso, é como eu te convido a estar em presença durante toda a nossa fala, para que você possa não apenas me ouvir, mas estar com o coração a ouvir. As distorções dos instintos, elas falam de dores não somente físicas, mas elas falam de dores emocionais. E no instinto social, mais do que nunca, essas dores são muito próximas e muitas vezes são as dores do meu coração também. O instinto social, ele vem de um presente que eu recebo da força da vida, que nós aqui no nosso instituto chamamos de a força social da natureza, muito mais do que a natureza. O instinto social é um instinto que vai, de certa forma, organizar as comunidades. Então, quando eu olho para a natureza, lá o instinto de autopreservação, desde a primeira bactériazinha que existiu nesse planeta, ela já está fugindo do calor excessivo, fechando a célulazinha dela quando está frio demais ou quando vai evaporar demais, ela já tem esse instinto de preservar a si mesma. Para o instinto sexual tem uma complexidade maior, ele começa e ele vem num momento onde não é mais aquela célulazinha, mas ela passa a ter uma outra célulazinha e elas são atraídas uma a outra, como um espermatozoide e um óvulo muito bem fazem, para se fundir de alguma forma e gerar um novo ser, uma nova vida, um novo material genético, de certa forma morrendo para o que existia antes e sendo atraído. E o que eu estou fazendo, operando, existe esse cheiro, essa atração entre tudo e todas as coisas. Os bichos sabem o momento de sentir as suas atrações. Isso é um instinto que preserva a natureza e a vida e faz com que ela renasça de formas cada vez diferentes. O instinto social é de todos o mais complexo. Ele é de todos aquele que na própria natureza vai surgir muito mais para frente em termos de evolução. Ele vai surgir nas comunidades que começam a operar como um sistema vivo, como um. Então, se eu pego uma colmeia de abelhas, e olha, os instintos estão nos insetos, eu não estou nem falando de mamíferos, eles não têm nada a ver com essa evolução de sistema límbico, não. Isso é uma força da vida. As abelhinhas, elas não têm pensamento, elas não têm as emoções como o ser humano fala, mas elas têm um instinto, onde uma abelhinha, ela sabe ao nascer que a função dela é ir lá longe, ela é uma exploradora. Ela vai encontrar onde é que tem o néctar, ela vai sentir, ela vai se explorar e se arriscar. Ela tem esse faro. E ao voltar para a comunidade, vocês já viram a dança das abelhas, se não procure no YouTube, ela vai fazer uma dança específica no centro da colmeia, onde todas as outras abelhinhas vão vir assistir. Ela emite um som e a dança dela mostra, olha, tem um néctar ali, 300 metros à direita, vira ali para o vento, bora lá, manda a equipe de expedição. E aí, ao trazer, existe uma outra equipe ali dentro que vai estar cuidando daquele néctar que é trazido, vai trabalhar, são as operárias ali trabalhando na operação, na transmutação daquele néctar. Existem aquelas que vão estar ali com o ferrão pronto para atacar quem está, a rainha que vai estar ali de certa forma, é muito mais como a mãe de todos, sendo protegida. Por quê? Porque é do ventre dela que, de certa forma, vão nascer toda a comunidade. Então, cada um desses serzinhos, e as formigas não é diferente, e uma série de animais sociais, assim como isso está também na nossa pele, no nosso sangue, de alguma forma, como animais sociais, existem algumas características desse instinto. Uma delas é, nós operamos como se fôssemos um. Eu sempre me perguntava, porque eu era criança, quando eu era criança, por que a abelhinha vai lá, pica você e deixa a barriga dela lá e morre? Eu pensava assim, mas por que ela está fazendo isso, Ela vai morrer aqui e, na verdade, não existe o senso de uno, Existe o senso de comunidade.
e a gente vai enxergar isso também no ser humano. Quantos não foram aqueles que ao longo da história se sacrificaram ou puseram a sua segurança individual em nome de uma família, em nome das mudanças de regra de uma sociedade, de uma escravidão que precisava terminar, de uma exploração que precisava acontecer, dos movimentos de igualdade de gêneros, dos movimentos de igualdade de opções sexuais, de todos os movimentos que, de certa forma, lutam por igualdade, liberdade, fraternidade, né? A tripla força que regeu a própria Revolução Francesa e que estava por detrás dos movimentos sociais iluministas de alguma forma, aonde existe uma voz em nome do todo, em nome de algo maior do que eu, existe uma voz social. E a gente se pergunta, esse instinto no ser humano se manifesta de que forma? Né? O ser humano tem uma relação equilibrada com essa força da vida, ele consegue estar dançando e isso lhe atravessando o corpo físico, dando comportamentos, falas, habilidades, talentos sociais, assim como as abelhinhas e as formiguinhas, e viver com isso de uma forma que ele se sinta pertencendo ao todo, que ele se sinta parte dessa família, que a sua voz seja ouvida igualmente a todas as outras e todas são importantes? Ou este ser humano lida com esta energia, ela atravessa o seu instinto de uma forma onde há distorção pela dor, distorção pela falta, distorção pelo desequilíbrio. E aí eu vou entrar hoje em alguns pontos que trazem, de certa forma, muita dor envolvida, e especialmente para mim também, que tenho uma relação com essa energia, como sendo um instinto que já foi muito tempo congelado e que está sempre em processo de cura, e a gente sabe como isso leva um tempo, leva investimento de energia e de cuidado e de amorosidade para que aconteça. Então, de certa forma, o instinto social, ele é o instinto que a mamãe natureza criou para que se pudesse cuidar dos pequeninos, né? Para que o animal com instinto social maior, ele tem um bebê, e aquele bebê precisa de cuidados da mãe, né? Você pega os animais mais primitivos, eles, né, quanto menor a complexidade, né, uma tartaruga ela vai colocar os ovinhos dela e vai embora, e aí uma complexidade menor. O filho do ser humano, né, nós não viveríamos alguns dias sem a mãe ou sem o pai. A tribo não viveria quando ela começa a se colocar social, né? Quando o ser humano vivia isolado, não havia necessidade de tribo, ele tinha que fazer tudo nas costas, ele não podia dormir, ele podia ser atacado a qualquer momento. Mas aí quando ele se junta numa tribo, e para isso ele precisa da agricultura, de certa forma, quando ele começa a viver um chão, né? Chamar uma terra de sua, ele começa a dividir funções, assim como as abelhinhas e as formigas, né? Olha, essa noite eu vou dormir, porque uma outra equipe dos homens vai lá ficar de guarda na frente, protegendo a nossa tribo, a nossa família. Os filhos precisam ser cuidados, e a mulher que fica doente ou que vai a um parto, uma outra vai ser cuidado pela tribo como um todo, né? As outras mulheres vão cuidar, vão se ajudar, vão gerar senso de irmandade. Então, numa comunidade saudável, onde os indivíduos tem um instinto social saudável, esse senso de ajudar uns aos outros, de pertencer, de cuidar do todo como se fosse meu, de dividir a voz, é um senso que traz, né, essa coisa de proteção também, de alguma forma, de estar envolvido nisso. E de onde vêm, então, os desequilíbrios? E de onde, então, vêm as distorções? É preciso retornar, como já foram ditos nas lives anteriores, está lá no canal, os instintos são distorcidos na maioria do ser humano. Os instintos são, de alguma forma, distorcidos pelas suas dores individuais e coletivas. São distorcidos pelas memórias que o corpo humano carrega de dores e traumas. Os instintos, de certa forma, não correm ou não conversam com o corpo do ser humano como com toda a liberdade e o equilíbrio do mundo, mas eles acabam, né, esbarrando em algumas questões que envolvem as dores daquele próprio indivíduo e das dores de quem está. E vamos lembrar que há duas formas do ser humano distorcer um instinto. Ele pode distorcer
quando aquele instinto nele fica alto demais, exagerado demais, compulsivo demais, por mais que ele receba as coisas envolvidas com a necessidade daquele instinto, dá uma sensação sempre de falta. Então ele está sempre atuando para conseguir aquilo. Se eu for falar do instinto social, por exemplo, diante de uma dor, e essa é uma dor humana, de todos os seres humanos, de sentir que eu não pertenço realmente, que eu estou inseguro, que eu nessa família, nessa comunidade, a qualquer momento pode ser que me abandonem ou que alguém vai me trair amanhã. Eu olho para mim, eu não estou seguro de ser acolhido. É como se eu precisasse ficar fazendo coisas para garantir que eu vou ser acolhido. Isso vem, portanto, dentro de um espaço de dor meu. Então eu vou atuar para isso. Quando o meu instinto é dominante, por mais que as pessoas me vejam, me olhem, me deem voz, ou que eu tenha posicionado numa família, numa sociedade, num lugar, é como se dentro de mim, aquela dor e aquela falta, eu não sou importante o suficiente para esta sociedade. Essa sociedade não me reconhece o suficiente, ela não me dá o valor o suficiente, isso me dói. Então o que eu vou fazer? Eu vou atuar para conseguir isso. E eu vou, portanto, no que a gente chama de instinto dominante ou excessivo, eu vou atuar para que vocês me vejam, para que a minha voz apareça, mas não igual a todas as outras vozes, porque eu trago uma dor dentro de mim, que quanto mais vocês me veem, eu ainda sinto que não é o suficiente, porque está dentro de mim. E aí eu vou querer aparecer mais, e aí status vai passar a ser uma coisa importante para mim, status social, aí eu vou usar meus talentos de instinto social, que são comunicar-se, para fazer grupos, intrigas, alianças, de certa forma, e eu vou querer ter uma posição de destaque, de certa forma, não vai bastar. É como se o status social fosse uma medida de que eu pertenço e tenho valor nessa comunidade. Mas ela não é uma medida equilibrada quando esse instinto é dominante. Ela é uma medida que parte de uma dor lá dentro, onde eu não me sinto capaz disso, mas eu atuo com todos os meus talentos para cada vez ter, então, mais influência, mais status, para ser visto de uma forma diferente. É mais ou menos como quando a gente volta lá para aquelas festas daqueles castelos, em Paris, lá quando a gente olha, né, as festas da corte, e aí qual é a mulher que vai ir com um vestido diferente, quem é que está próximo do rei, quem não está, qual é a mesa que você vai sentar, isso envolve, né, vamos pegar, a gente não precisa ir muito longe, vem para as empresas hoje, né, qual é o status, qual é o estacionamento que cada pessoa vai parar, a insígnia, a distinção social de alguma forma, e até quando a gente vai para a televisão e hoje no universo do quê? Das redes sociais, né? De alguma forma, aqui onde nós estamos, de que forma a minha dor de não me sentir o suficiente, de não sentir que eu tenho voz aqui, que eu pertenço de verdade, que vocês, família, cidade, sociedade, planeta, me aceitam como de verdade eu sou. Como eu não sinto isso, eu vou falar, eu vou colocar os meus filtros aqui, eu vou pintar uma vida onde vocês olhem para mim e vejam, de certa forma, me admirem, me coloquem no status social, onde eu pertenço a todos os lugares, onde eu seja incluído, né? Mais ou menos como as colunas sociais, né? Do que elas partem? Elas partem de dores de instinto social dominante. Naquele momento, eu atraio a atenção daquele grupo de sociedade para mim e por um milésimo de segundo, mesmo que seja uma máscara e uma adaptação, eu me sinto pertencente, eu me sinto com valor perante a comunidade, eu me sinto importante com voz. Só que, na verdade, quando esse instinto é dominante, isso nunca é suficiente. Eu consigo uma quantidade, eu consigo aquele convite VIP para estar naquele lugar diferenciado, mas eu vou precisar de mais, eu vou precisar que isso aconteça semana que vem de novo, eu vou precisar que aconteça num outro lugar, e no mínimo lugar que eu não recebi aquilo, que eu não tenho aquele status, aquela visibilidade, aquele lugar especial, aquele ponto, todo vai disparar dentro de mim, o que são, de certa forma, dores minhas, né, instintivas, de estar em desequilíbrio com essa força da vida. Mas o que fazem, de certa forma, o que fazem os
sociais, os instintos dominantes é fazer e fazer e fazer para ver se essa dor tapa, se essa falta tapa. Só que essa falta está dentro de mim. Ela nunca vai tapar completamente. Não existe uma forma dela tapar completamente se ela está dentro de mim. E da mesma forma, quando a gente olha para aqueles que têm esse instinto congelado, é a mesma dor. É a mesma dor, não muda nada. E eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso em nenhuma outra escola de Enneagrama. Mas prestem atenção, como o instinto dominante e o instinto reprimido, de certa forma, são a mesma coisa. São a mesma história. Partem do mesmo lugar e da mesma dor. São muito mais parecidos do que você imagina. Porque também, ao sentir uma dor traumática, que de certa forma, quando eu falo do instinto reprimido, a nossa experiência mostra que eu estou falando de traumas de vidas passadas, principalmente, traumas e dores tão viscerais, de perder o meu senso de que a humanidade vale a pena, de perder o meu senso de que a humanidade é uma irmandade, de perder o meu senso de que eu sou protegido por essa sociedade e não sou atacado por ela, que ela me abandonou, que ela inclusive foi dizimada numa guerra ou que algo aconteceu. O que acontece é que essa dor é tão grande na minha história em que ao invés de eu ir lá, vai, por favor, me mostra que ainda dá, como faz um dominante, eu desisto daquilo. Aquilo não dá para mim. Eu me vejo como completamente incompetente. Essa é uma guerra que não dá para lutar. Então a única coisa que me resta é dizer ao meu instinto: pare de sentir, apague esta sensação. Você vai amortecer, narcotizar e não vai ficar um tanto quanto insensível às questões de comunidade, de cuidado com o outro, de comunicação, de instituições sociais, a sua crença nos grupos, nas ajudas, nas instituições, na própria humanidade. Tudo isso a gente vai matar um pouquinho. E vamos matar também a sua dor no coração de não pertencer. Vamos narcotizar ela também, porque aí você não sente tamanha dor de não pertencer, de não sentir que não pertence. E de certa forma que a gente vai pôr no teu mental crenças que ajudem você a não sofrer com isso, que racionalizem um pouco, que te digam: esse instinto aí não é importante, as coisas, instituições sociais só tem manipulação, elas no fundo não ajudam ninguém, humanidade não tem jeito, partido política não tem jeito, grupos não tem jeito, quer saber, a melhor coisa que eu faço é viver a parte disso, é não me envolver, é tocar a minha própria vida, ficar aqui no lugar. Então, quais são os diálogos internos que lá no fundo parecem tão racionais e lógicos, mas que têm a sua origem em uma dor, têm a sua origem numa necessidade, numa necessidade mental de que eu não sinta tamanha dor. E aqui eu posso contar um pouco da história de quem entra ou reconhece essa dor, que é o meu caso, esses pelo menos mais de 10 anos, trabalhando conscientemente com esse instinto. Nos momentos em que você reconhece que lá no fundo você tem muita vontade de se sentir acolhido por essa força da vida, de pertencer, de atuar em comunhão, de se doar em equilíbrio, de dar e receber, de ser aceito como é. Só que lá no fundo você não se acha competente o suficiente para isso. É como se, ao entrar nessa família social, que é um desejo, num primeiro momento não é um desejo, eu estou amortecido, aquilo não é importante, deixa para lá, vou viver como uma pessoa mais quieta, mais no meu canto, não vou gostar de grupo, vou falar menos. Isso são só sintomas de quem ainda está amortecido. Mas quem já abriu para reconhecer que por detrás de um instinto congelado, reprimido, existe uma dor visceral, emocional e visceral, já experimentou um pouco disso. E aí é você fazer coisas do tipo:
Eu vou entrar nesse lugar, nesse grupo novo que eu nunca vi e sentir, não entrar na minha máscara de adaptação, mas sentir que lá dentro de mim está tremendo. Porque eu não sei muito bem como me comportar aqui. Eu não sei muito bem como puxar conversa, como aqueles sociais dominantes fazem. Eu não sei perguntar do tempo. A minha conversa meio que para ali no canto e eu sinto que se essas pessoas realmente virem o que está por detrás da minha defesa, elas não vão me aceitar como eu sou. Elas vão apontar os dedos para mim, elas vão rir. E eu vou trazer aquela memória de bullying social. Sabe aquela história do rei está nu? Aquela memória de que vão apontar o dedo para mim naquela escolinha e todo mundo vai estar rindo alto, em gargalhada, e eu vou estar querendo me esconder, sentindo imensa dor em algum canto, sem saber para onde fugir, de alguma forma. Essa é uma dor social, que nas pessoas de instinto dominante vai ser cuidada através do deixa eu me adaptar, navegar, comunicar, mostrar, me adaptar à imagem que se encaixa melhor, transitar, e assim eu me protejo desse risco. Mas naqueles que têm esse instinto dormente, o medo é tão visceral e a sensação de incapacidade que é melhor eu me afastar dos grupos. É melhor, mas isso me causaria dor de não pertencer. É melhor eu anestesiar essa dor. É melhor eu me convencer de que isso não é importante. É melhor eu me congelar em relação a essas histórias. E aí a gente sabe que a gente vai navegar em histórias de guerras, de traições, de sistemas políticos que te reprimiram, sistemas religiosos que te reprimiram, hierarquias, sistemas militares, todos os que são sistemas que deveriam operar em prol de uma igualdade, liberdade, fraternidade, dando voz e proteção e espaço para um e para todos, acabam se tornando instituições em instinto social dominante, distorcido, políticas que estão cheias de panelinhas, que pegam uns, mas não pegam os outros, onde a traição opera, mais ou menos como o nosso Congresso e a nossa política, de alguma forma, opera. Então, o importante é reconhecer, e aqui a gente lembrar que nesse foco aqui hoje, a gente está falando de elementos da cura do instinto social, do desequilíbrio. Há outros elementos de como as pessoas com esse instinto dominante, ou reprimido, ou intermediário, se comportam, o que elas fazem, tudo isso. E a gente sabe que, de certa forma, essas são coisas importantes para autoconhecimento. Lembrando vocês que no canal do Instituto Nicolai Cursino no YouTube existe uma playlist chamada Instintos do Enneagrama. Você vai encontrar um monte de vídeos sobre isso. E para quem quer mergulhar, gente, tem aqui no meu Instagram, aqui você entra no Linktree, tem um curso chamado A Transformação dos Instintos, que é online, super em conta, tranquilo, e que você tem mais de 20 horas de aula com induções de transformação dos instintos. É extremamente forte para você fazer por 3 anos, por quanto quiser. A ideia é que ele seja acessível para todo mundo mesmo, assim como é o YouTube. E da mesma forma, quem tiver oportunidade e possibilidade, lembrar que de 9 a 15 de outubro esse ano acontece a única turma anual no Brasil do Ennea Coaching Cura dos Instintos, onde a gente passa aí, os 7 dias mergulhando por detrás dos sintomas dessas dores e fazendo os processos de cura por regressões, por respirações holotrópicas, por constelações sistêmicas, por enneagrama energético, por trabalhos multidimensionais, por tudo que você puder imaginar. Então é importante também lembrar que aqui nesta live eu estou tratando mais destes pontos, os outros pontos estão todos cobertos nestes outros lugares. Então quando a gente vai, de certa forma, para o instinto social, a gente está falando também do instinto que, quando equilibrado, ele é um instinto de navegação, né? Essa coisa que a criança faz de brincar, sabe aquela coisa de ir lá brincar com o amiguinho? Não tem criança que você larga num parquinho, ela já é mais socialzinha, né? Ela vai lá, chama o amiguinho, ela entra na turminha que não é dela, quando você vai ver, ela já entrou. E há outras crianças que têm mais dificuldade de chegar num lugar novo, de pedir para brincar, de pertencer, de participar. A brincadeira, né? Olha os leõezinhos brincando, olha lá os tigrezinhos brincando. A brincadeira é um dos instrumentos do instinto social. Ele é um instrumento para você testar o outro, o quanto ele é amigável, o quanto ele não é, o quanto ele me aceita na tribo dele, o quanto ele não me aceita. Você vai navegando na vida, né? Então
esse instrumento, de certa forma, quando está equilibrado, ele dá aos seres humanos, dá às pessoas uma capacidade maior de navegar. Os próprios adultos, né? As pessoas no instinto social equilibrado, ou até mesmo quando está distorcido, a questão do distorcido é que ele fica em excesso e a pessoa sente ainda uma carência e fica dominada por aquilo, né? Mas quando ele está mais equilibrado, a gente está falando de uma capacidade, né, de chegar num lugar novo, de saber se colocar, de às vezes fazer uma brincadeira ou outra para ir sentindo, para perguntar se vai chover hoje ou não, de certa forma, para, né, puxar aquele papo na fila do banco, que hoje não tem mais, na fila de qualquer fila que seja, hoje não tem. E de qualquer forma, a gente está falando de uma capacidade que gera comunidade, de você ir ao seu vizinho, pedir lá um açúcar emprestado e aí tomar conta de um filho, trocar esse senso de tribo que tanto falta hoje, de certa forma, no nosso mundo. E onde as dores em volta desse não pertencer causam o oposto, né? Elas, de certa forma, causam essa incapacidade de brincar, de chegar num lugar novo, de se adaptar, de falar alguma coisa, de pedir alguma coisa, de entregar, de operar em comunidade, né? Eles nos levam, de certa forma, a uma insegurança de fazer isso. E o quanto que a gente, né, existe uma dor nos reprimidos, principalmente, de não confiar nessa tribo, confiar que essa família vai estar ali quando precisar, confiar que aquele grupo vai te sustentar quando precisar. E muitas vezes você vai, de certa forma, se retirar, né? Há dores gigantescas e sombras em volta disso, né? No instinto social dominante, quando ele está muito, muito distorcido e a gente olha para a política como ela é, ou para as guerras como elas foram, a gente está falando de uma ideia de que esses caras vão me deixar para trás, eu vou ser abandonado, então eu vou atuar, eu vou me manipular, eu vou fazer conluio, vai ter uma arrogância, o status, né, e o poder vão me garantir, de certa forma, o mesmo lugar. Há uma sombra de vaidade, ser importância no social. Vocês sabem, não há pessoas que dependem desse senso de importância social. O que está por detrás disso? Está por detrás uma insegurança em relação a pertencimento, uma insegurança em relação a ter ou não ter valor de alguma forma. A mesma insegurança que de muito alto e muito grande e de um senso de não ter competência nem para tentar, faz com que eu simplesmente me afaste desse grupo para não experimentar a dor e para não ativar esses gatilhos em mim e crie todos os mecanismos dos instintos reprimidos. Então, esses efeitos vão acontecer nas 3 zonas, subzonas, né, do instinto social. A primeira delas é a zona das conexões, essa capacidade de se conectar com o outro, de ter empatia, de ajudar, de sentir o que a comunidade está precisando, de se adaptar. Né? A zona 2 é a interpretação, a capacidade que você tem de interpretar o que os outros estão sentindo. Né? Os sociais altos são melhores para isso, sentir que aquela pessoa não está bem, de alguma forma sentir que está precisando de mim naquela comunidade. E a zona de participação, que é a terceira zona, né? Eu participar ativamente daquele grupo, daquela ONG, daquele clube. Eu sou mais ativo na comunidade. Quando o meu social é alto, eu sou tão que às vezes eu vou deixar outras coisas para trás. Né? Se minha autopreservação for baixo, eu vou deixar a minha própria saúde, a mim mesmo, meu equilíbrio, minhas estruturas ou meu dinheiro. Se o meu sexual for baixo, eu vou deixar a minha conexão com alguém, a minha vitalidade, o meu parecer, a minha energia de brilho, de atenção para mim mesmo, energia de criação. Eu vou sempre sacrificar o meu instinto mais baixo em nome da loucura do instinto mais alto. Então, é um pouco do que vai acontecer aqui dentro dos instintos. Então, gente, é muito importante olhar para isso dentro de um processo de autoconhecimento e reconhecer que qualquer desequilíbrio, seja ele gerando um instinto dominante ou um instinto reprimido, ou mesmo no instinto, como a gente trata no Nea Coaching Cura dos Instintos, a gente trabalha com a cura nos 3 instintos. Você vai descobrir que teu instinto intermediário não é tão equilibrado assim, ele tem dores lá dentro. Dores que ora são dominância, você tenta fazer para curar, horas que são de reprimido, eu desisto, desconecto para de certa forma não sentir isso, mas há curas para fazer no seu instinto social, seja onde ele quer que esteja. E essas curas estão ligadas a um retorno
torno a um equilíbrio de um senso de comunidade, de um senso de somos um, de um senso de tribo, de um senso de compartilhar. Quando a gente olha para a nova terra, para aquilo que se abre, para aquilo que o mundo está, de certa forma, trazendo no campo vibratório, a gente está falando de um planeta que pede hoje, mais do que todas as coisas, uma era de um instinto social equilibrado. É como se eu precisasse sim curar a autopreservação para gerar as bases, as estruturas, a saúde, o equilíbrio e a própria cuidado com as próprias estruturas do sistema. É como se eu precisasse cuidar do instinto sexual, principalmente as dores e guerras entre masculino e feminino, para que eu possa gerar, uma sustentação e um balanço dessa força, para que finalmente eu receba aquilo que vem coroar tudo isso, que é a comunidade, a família, a humanidade como um senso de um só. A humanidade um só. O voltar a uma grande família humana, ou criar uma grande família humana, de certa forma, pela primeira vez. O importar-se com todos, um lugar onde todos têm voz. Nenhuma voz é mais importante que a outra, e todos foram curados do ponto de vista de sentir que essa voz é suficiente. Eu tenho um lugar aqui neste conselho, nesta cadeira, tão importante quanto todos os outros. Eu falo quando é necessário, eu me calo quando é necessário. Eu não preciso nem parecer demais para cumprir uma dor e nem fugir dali para não sentir a dor. Eu sinto que eu sou parte da colmeia. Eu sinto que eu pertenço. Eu sinto que eu cuido dos meus filhos como os dos outros. Meus filhos são cuidados pela comunidade. Os necessitados são cuidados pela comunidade. Como um dia, se eu precisar, eu vou ser cuidado e abraçado por uma comunidade que não vai me abandonar, que não vai me trair, que não vai falar pelas minhas costas, mas que vai simplesmente se ajudar em união. Parece utópico? Claro que é utópico. Mas utopia não é uma coisa ruim. Utopia é uma coisa para você perseguir, mesmo que a sua vida acabe antes que ela chegue. Mas ela é uma visão para você perseguir, uma visão que vale a pena. E eu tenho certeza que a visão essa visão, bem, se a gente for olhar para uma música social e para alguém de instinto social, como o próprio John Lennon, quando ele dizia Imagine, imagine que não há fronteiras, que não há mais religiões, imagine que a humanidade inteira dá as mãos e age como uma irmandade. É uma visão pela qual vale a pena a gente conectar o nosso coração, vale a pena a gente conectar a nossa intenção. Mas isso não vai acontecer como comunidade, seja qual ela for, se você, indivíduo que está aí me ouvindo, não fizer o trabalho da cura do instinto social em você. E aí esse trabalho pode sim ser suportado por um grupo, por uma comunidade, por uma escola, mas ainda assim este trabalho vai partir de você como indivíduo. Ele parte dessa faísca que é a tua alma, dessa fagulha de Deus. Vai ser preciso ter coragem de olhar para si e se perguntar no processo de autoconhecimento: aonde estão essas dores, aonde estão essas sombras, aonde estão essas coisas que eu não vi, como é que eu posso sustentar isso com amorosidade, quem pode me ajudar, para que de alguma forma, ao curar essas dores, traumas e distorções, o teu corpo, o teu coração, a tua mente, possam ficar, de certa forma, mais prontos para serem atravessados pela força social da vida. A força de irmandade, a força de união e a força de comunidade. Essa é a era desse planeta, nesse momento do tempo. Eu não vou parar o meu caminho. Eu sei que muitas vezes eu vou precisar descansar. Eu sei que muitas vezes eu vou cair no meu automático. Eu sei que muitas vezes isso vai ser difícil. Mas eu sei que eu vou continuar subindo um degrauzinho quando for nessa direção até toda a esfera da minha existência. Porque isso vale a pena, mais de qualquer outra coisa no mundo. Essa é uma visão que vale a pena. E assim, amados, de certa forma, eu vou encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa live de hoje, sabendo que ela é apenas uma fagulha, é um chamado para que cada um preste atenção
e traga para o coração como seria curar isso em mim. Quem eu seria? O que eu faria? Como eu me comportaria? Que talentos eu colocaria para o mundo? Que paz eu encontraria aqui dentro? Do que mais eu participaria, pertenceria de alguma forma? E ao colocar isso aqui dentro e curar no meu coração, que a gente possa por alguns instantes fazer algumas respirações profundas, com os olhos abertos ou fechados. Mas na minha contagem de 1 a 10, apenas me permitindo que você se conecte com amorosidade no coração e pertença e sinta que pertence por detrás de todas as dores à sua família, em algum momento dessa contagem que pertence à sua cidade, ao seu povo, ao seu país, até que em algum momento, por detrás dessa dor e por alguns instantes, você se sinta de forma segura e equilibrada completamente parte deste planeta como um todo. Isso pode acontecer com suavidade em 1, 2, 3, sentindo que você está expandindo e se conectando a círculos maiores que você, a esferas maiores que você, e está sendo aceito, visto, está protegido, está cuidado. E o amor só aumenta em 5, 6, 7, 8, 9. E que você possa aceitar este chamado que é de todos e, portanto, ele é seu também. 9, 10, 10. E assim, em nome do Instituto Nicolai Cursino, meu, da Thaís, de todo mundo que está pertinho da gente aqui, eu encerro a nossa conversa de hoje e deixo ela aqui aberta mais um pouquinho para quem quiser mandar um recadinho aqui, quem quiser mandar um oi. Lembrando que se você sente que essa fala, de alguma forma, pode tocar alguém tem um instinto alto demais do social e precisa reconhecer esse excesso, essa dor, pode se acolher. Alguém que tem esse instinto lá congelado e pode, de repente, com uma falazinha dessa, olhar, opa, acho que tem mais. Alguém que tem esse instinto no meio pode usar mais esses talentos ou cuidar de algo. Lembra que ela vai ficar disponível aqui no Instagram, você pode passar para essas pessoas, isso é um serviço social. E provavelmente amanhã estará também na playlist Instintos do Enneagrama, lá do YouTube do Instituto Nicolai Cursino. E fazendo o último convite, quem quiser participar aí, assistir aí no tempo que tem e participar dos trabalhos de cura que estão no curso online, A Transformação dos Instintos, você acha aqui no link do meu Instagram. E quem puder, quem tiver essa alegria, essa possibilidade de vir ao Enneagram Coaching Cura dos Instintos, edição única 2023, nós estamos aqui de 9 a 15 de outubro, é só falar aqui com a Thaís no Instituto e espero que isso chegue e que sirva a todos que tenham aqui ouvido. Muito obrigado, amados. Um beijo Ju, um beijo a todos vocês e seguimos em frente aqui, sempre, sempre, sempre. Gratidão, amados. Compartilhem essa live.